O relógio parou às 3h17. Não fez alarde, apenas cessou, como se o tempo, em sua natureza cansada, houvesse decidido recostar-se por um instante. E eu, que já não esperava visitas, recebi aquela pausa como quem recebe uma carta sem remetente, com desconfiança e uma estranha reverência. Desde cedo o silêncio pesava diferente. O tipo de silêncio que se espalha pelas frestas das portas, que respira com a casa e se aconchega nas paredes. Não como ausência de som, mas como presença de algo que ainda não se deu a conhecer. A luz do abajur tremeluzia como se tentasse se manter acordada contra a vontade da noite. Sentei-me diante da escrivaninha antiga, onde jaziam cadernos com páginas amareladas, cobertas por palavras que um dia tive coragem de escrever. E me perguntei, em qual delas havia deixado escapar a parte de mim que agora me faltava. O vento empurrou levemente a cortina, como se me chamasse. Mas eu sabia. Ali, naquele movimento brando, morava o presságio. A casa era velha, sim, mas não era a madeira que rangia. Não era o vidro que tremia. Era algo além, talvez alguém. Alguém que já não tinha nome, mas que ainda exigia lembrança. Levantei devagar, como se qualquer passo adiante pudesse ser um passo para dentro de mim mesmo. Os corredores estavam escuros, e as sombras, essas dançarinas antigas, encenavam seus rituais contra as paredes frias. Um ruído surdo ecoou da sala. Um copo, talvez, não importava. Eu sabia que não era apenas o som de um objeto, era o som de um encontro. E então, vi. A figura estava de costas, parada diante da janela, onde o reflexo da noite parecia sussurrar segredos inaudíveis. O ar ao redor dela parecia estagnado, como se o tempo houvesse lhe concedido uma suspensão especial, um fôlego entre o existir e o lembrar. "Você demorou", disse a voz. Não era grave nem suave. Era apenas conhecida. Fiquei sem resposta. O reconhecimento não vinha de um rosto, mas de uma sensação. Um espelho emocional, uma memória que minha razão recusava aceitar. "Por que voltou?", perguntei enfim, mais a mim do que a ela. A figura não se virou. Seu corpo parecia feito de névoa e concreto. Um paradoxo encarnado. Algo que deveria ter sido esquecido, mas que insistentemente permanecia. "Porque você me guardou, e o que se guarda com zelo, volta quando menos se espera." As palavras caíram como estilhaços no chão do meu peito, e compreendi, com pesar, que não era uma pessoa que me visitava. Era o fragmento mais denso da minha própria história. Aquele que o tempo não conseguiu apagar, aquele que meu silêncio alimentou. A figura enfim se virou. Era o meu rosto, mas não o de agora. Era o rosto de quando ainda acreditava em eternidades. Os olhos me observavam como se eu fosse o impostor, como se a vida que escolhi viver fosse a mentira, como se o tempo todo, o real, tivesse ficado ali, preso nas dobras da memória. E então, como veio, se foi. Sem ruído, sem explicação. O relógio voltou a funcionar. 3h18. E eu, sozinho no breu, não soube dizer se havia presenciado um delírio ou um reencontro. Mas algo mudou. Na memória, um espaço se fechou. E no presente, algo finalmente pôde começar.